Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. O nosso tema de hoje é sobre a lei do pêndulo. Em episódios anteriores, a gente já vem pincelando, algumas questões iniciais sobre essas temáticas das leis. E todas as nossas emoções, pensamentos, desejos, elas oscilam com a lei do pêndulo. O que seria a lei do pêndulo? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Peace Sofia. Então, Amanda, o pêndulo, né, como um instrumento, como a gente conhece, né, geralmente ele é olhado para aquele instrumento do relógio, né, do relógio lá, né, os relógios antigos tinham aquele pêndulo. E é claro, a gente olhando, né, para aquela estrutura, a gente vê, né, aquele ponteiro oscilando. Então, as oscilações desse ponteiro, dentro de uma dinâmica no sentido psicológico que a gente analisa. Então, nós sabemos que tem a lei da ação e reação, né, onde tem toda essa criação para todos os aspectos, né? São duas energias que uma faz ação e no retorno, né, faz o funcionamento dessa máquina, ou seja, as engrenagens funcionam. O pêndulo que nós vamos analisar, a gente vai trazer aqui o pêndulo de Newton, onde tem aquelas 5 esferas, aonde tem as 3 leis dele nesse mesmo pêndulo. Então tem a inércia, tem a superposição e também a ação e reação. A lei do pêndulo entra onde isso? Então, se você olhar para o pêndulo, então ele vai fazer uma ação. Ou seja, eu vou precisar pegar uma esfera daquela e soltar. Quando eu solto, ela vai fazer aquela reação. Então ela vai parar lá no outro extremo. Essa ação é a reação. O pêndulo em si, a gente vai pegar o meio, estudar essas reações, essas oscilações que tem em relação a essa estrutura. Mas para o entendimento, a lei do pêndulo, ela se aplica a mim, mesmo eu não tendo ideia da gravidade daquilo que eu esteja fazendo? Excelente pergunta, Amanda. Olá a todos. Basta que a gente enxergue o mundo, onde boa parte das pessoas elas não fazem nem ideia. Podem até ter estudado na escola essa lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, mas não trazem para o seu cotidiano. Um exemplo que a gente já trouxe aqui outras vezes, dessa lei de ação e reação, a gente pode ver na criança que coloca o dedo no fogo. O fogo como uma representação da lei não vai se desviar da criança por ser criança. É uma lei. Então ela vai colocar o dedo no fogo, a ação vai ter uma reação daquilo que é queimar. O que acontece para todos os efeitos, como a gente vem trazendo esses estudos mais profundos, que aquele que já tem uma clareza maior, a gente pode dizer que a lei ela é mais firme. Até nós falamos muito assim desse pêndulo que ele tende até voltar com mais rapidez, por assim dizer. Aí entra aquele conceito até de próprio Deus sendo misericordioso. Então há um espaço a partir das ações das pessoas para que elas possam tomar consciência do que fizeram até que volte ou não esse pêndulo, porque se ela aprender com isso, não haverá esse retorno. Mas sim, se eu fiz algo, terá uma reação, mesmo eu não tendo noção, mesmo eu não tendo consciência disso. Porque a lei ela vai ter que ser aplicada de qualquer forma, né? Nesse caso. Exatamente. E de que forma ela atua na vida cotidiana? Então, na vida cotidiana dá para trazer vários exemplos, né? Mas vamos colocar uns exemplos mais no micro mesmo, assim. Como a questão da fome, a gente tem fome, a gente se alimenta, aí depois a gente volta pouco a pouco a ter fome. A questão do nosso dia, né? Amanhece, chega o entardecer, anoitece. Dentro do nosso coração, a diástole e a sístole a todo tempo fazendo a sua oscilação. Nossa respiração, a gente faz a entrada, né,
Expira, solta e fica nesse ato desse oscilar. Todas as ações nossas, nas horas do dia a dia, a gente consegue observar bem, né? As horas que estão começando são mais brandas, vão intensificando até o final do dia para o descanso. Então, tem várias partes do dia nesse cotidiano que a gente pode perceber esse pêndulo. É claro que se a gente olhar para o macro, a gente vai ver, né, nas civilizações e tudo mais, mas no dia a dia, essas pequenas dualidades que vão ocorrendo no decorrer, em pequenas frações, é todo o pêndulo fazendo essas oscilações, pouco a pouco, em todos os atos, né, do próprio corpo físico, emanando sangue, trazendo de volta, enfim, mais ou menos dentro dessa linha dá para a gente perceber nitidamente o pêndulo fazendo o seu trabalho, a sua ação e reação. E dentro até dessa dinâmica que o Sidney colocou, desse vai e vem das coisas, é o natural, é o mecânico, é a natureza, é a mente. Dentro dessa ação e reação que acontece, aí nesse ponteiro ali do meio, ou seja, nessa neutralidade, claro, daí diante de estudos aí em relação às leis, porque antes de ter esse conhecimento não tem como analisar isso. Posteriormente a gente analisa o porquê de toda essa criação, por que está acontecendo essas ações e reações. É nesse ponto aí que a gente precisa analisar. Como nós, né, já estudamos em relação à autoobservação e também a morte mística, ou seja, essa morte da crença em relação a, né, aonde eu estou indo, é que a gente realmente percebe que precisa se fazer mudanças para que aquilo não fique nas repetições. É porque eu deixo de atuar como se estivesse dentro desse pêndulo e eu me torno esse observador. É só assim que eu consigo trazer esse pêndulo pro centro. E por que não olhar para esse pêndulo e colocar ele como se fosse a própria mente oscilando? Porque assim como tem os polos do planeta, né, que geram uma energia, nós temos os dois hemisférios aqui do cérebro, e nós sabemos que dentro dessas polaridades é que se gera toda essa energia. E se gera energia porque tem atritos, tem essas oscilações. E até a gente trazendo no cotidiano, a gente pode observar dentro de vários contextos, mas na nossa existência aqui também a gente vai atuar no pêndulo, fazendo muitas coisas em busca do material. Vou, subo, aí daqui a pouco ele tende a voltar, vai à extrema miséria, porque não tem um discernimento. Mas no dia a dia, no simples fato de você descarregar a ira em alguém, aquilo ali ele sobe com toda a frequência. Só que você sabe que toda a questão de arrependimento e tudo mais, ele tende a voltar para o outro lado. Dentro da própria questão religiosa, tem aquele que entra eufórico dentro de uma crença e ele fica defendendo aquela religião, ele sobe no extremo. Chega num ponto que qualquer questão que ocorra, desde a morte de um filho, qualquer outra coisa que ele se depare que esse Deus é injusto, ele vira um cético, um ateu, pro outro lado do pêndulo. Então a gente vai vendo essas oscilações a todo tempo ocorrendo. E até que você consiga sair dessa linha do ir e vir e ficar observando tudo isso voltando e captando para o centro, aí sim você começa, né, a ter essa compreensão. Caso contrário, você não tem, porque ela é tão forte que na hora que você está inconsciente e não está no ato, centrado no presente, você vai e vem, vai e vem. E fica tentando, né, segurar, mas dessa forma não se há maneiras, né? Tem que ter consciência e compreensão disso. Então, os meios para eu permanecer nesse centro seria eu não reagindo a essa ação que está voltando. Isso, ou no caso daria para fazer assim, a gente teve umas aulas, até a Horacite citou, sobre a auto-observação de si mesmo. Essa é a forma mais correta para você iniciar isso. Porque como você vai fazer algo se você não vê? Se auto-observando, você começa a olhar essas oscilações. Estando no presente, a auto-observação acontece no presente, você começa a observar esse ir e vir. Ok, mas isso não vai cessar, mas você já está vendo. Aí o passo é você ir eliminando, extraindo isso e trazendo tudo isso para o centro. Aí você traz essa neutralidade que a gente fala.
Uhum. Com esse caminho aí, a gente vai adentrando e vai se equilibrando, ficando nesse centro. É como o planeta que tem esse gigante pêndulo, né, que é o norte-sul, e você ficando no centro dele, você não fica fazendo essas voltas no campo magnético, nesses ir e vir, você fica no centro, trazendo todas elas para o meio, até você ficar pleno e equilibrado. E algo que dá para encaixar nisso que o Sidney muito bem trouxe é a gente observar uma doença que nos acomete ou que acomete algum conhecido. Essa doença, ela é o efeito de uma causa. Então eu passo a perceber isso no meu próprio corpo. Ela não está ali do nada, como se diz. E aí eu começo a perceber, não, tem algum lugar de onde veio essa dor, essa doença. E aí eu vou trazendo isso para o meu cotidiano. Ou até vejo histórias de conhecidos que aconteceu alguma coisa. Se você olhar, ainda mais que você está de fora, você olha aquela a história, o histórico daquilo, você consegue perceber. Sim. E algo que tem muito nos filmes, né? Tudo bem, são fantasias que se trazem, né? Histórias de ficção, mas é a própria arte imitando aquilo que é do cotidiano. Nos filmes de super-heróis, por exemplo, a gente vê direto isso, das ações que vão levar a determinadas reações, seja para qual lado for. E essas questões, como a gente vem observando aqui, tem frações que são rápidas, que já voltam, desde uma questão de um xingamento, que já volta de forma automática, a ciclos que pode ser no septenário, cada 7 anos, questão de casamentos, questão de empresa, são tudo ciclos dentro do pêndulo. Então, tem frações, né, no micro ao macro acontecendo a todo tempo, fracionadas. Então, quando a gente começa a perceber, né, os exemplos que a gente trouxe, até da questão religiosa, como ateu mesmo também, da mesma forma que ateu, no evento que não entende a mente, algo fora do contexto, ele vira um fanático religioso. Então, a ação de eu xingar e já receber no trânsito mesmo a reação daquilo no pêndulo, é no ato. E como o Lincoln bem colocou, quando eu tenho conhecimento disso e eu falo mesmo da forma com o conhecimento, já volta muito mais rápido. Exato. Que esse Deus que tem a misericórdia para aqueles que não têm o conhecimento, mas para aquele que já tem, a cobrança é mais dura. A quem muito é dado, muito é cobrado. Exato. E até o Lincoln comentou ali sobre a questão das doenças, que é claro que é algo que não foi ainda corrigido, ou seja, a insistência dentro dessa repetição de erros gera, né, essa doença. E por que que ainda continua? Porque alguém ainda não se prontificou a absorver esses impactos. Então, até a pergunta da Amanda, quando ela colocou de não reagir, é justamente nesse sentido, porque a reação, esse atrito é o que gera os danos. Então, nós temos que aprender a fazer o quê? Dentro dessa lei do pêndulo. Abrir essa ação e reação e olhar para os dois lados, mas continuar no centro. E perceber o porquê que está acontecendo aquilo. E depois, claro, que eu perceber, não cometer os mesmos erros. Então, as doenças dentro de uma ancestralidade, principalmente das doenças hereditárias, as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho diabetes porque o meu bisavô, minha avó e todo mundo tem diabetes. Tá, mas alguém criou essa diabetes. E é nesse ponto que a gente precisa olhar para a causa. Ou seja, está lá num extremo. Né? Aí gerou o quê? A diabetes. Agora alguém tem que fechar esse pêndulo, segurar ali no centro, eliminar até esse pêndulo, porque não está dessa forma, e corrigir aquilo. Porque é uma infração, melhor, infrações, né, que foram acarretando e gerando aí, no caso, a diabetes. Sim, e você trouxe um exemplo providencial aqui, porque talvez o estudante vai se perguntar assim, tá, mas e a criança que já nasce com a diabetes? Nesse caso, a gente precisa lembrar-se de que tem uma existência aí anterior Sim. e o peso, a carga já vem tão forte que já se nasce com essa doença, que já nasce com isso desenvolvido. Tá, mas é hereditário? Olhemos para esse hereditário como uma repetição de comportamentos que levam a esses problemas.
Ou seja, de que maneira, é uma pergunta até que no ambiente clínico a gente faz bastante para as pessoas. De que maneira eu contribuir ou eu contribuo para que aquilo aconteça? Porque daí eu trago esse protagonismo para a minha vida. Como que eu estou contribuindo para que isso tenha acontecido? Aí eliminando esses fatores externos. Não que eles não existam. Ah, o Sidney... Mas foi o Sidney que começou a discussão. E agora eu estou sofrendo sim, porque eu continuei. Uhum. Você Então eu reagiu contribuí, àquilo, né? exatamente. É bem colocado isso, porque se a gente analisar, né, o que vocês trouxeram, você pega o pêndulo. O pêndulo, se você está nele, alguém está movimentando esse pêndulo, alguém está dando energia para ele. Enquanto você não perceber quem que está colocando energia no relógio ali, tem que ter uma energia para tocar essa engrenagem, né? Ou seja, uma bateria, ou seja, um movimento, você vai e vem. E dentro do pêndulo, você estando no pêndulo, quem que está movimentando fora? Aí que a gente vai se deparar com os nossos pensamentos. É eles que fazem essa energia do pêndulo. E aí você fica ali no pêndulo se batendo por falta de consciência de ver quem que está fazendo as ações e reações para o pêndulo movimentar. Quando você consegue captar isso, você vai tirando cada um desses que está trazendo energia para o pêndulo continuar até ele parar. Como você pegar um pêndulo, você coloca aqui, ele fica batendo, uma hora ele para. O ator não está mais ali atuando. Daqui a pouco vem outro e Vai coloca alguém. de volta. Uhum. Então, assim, dentro de nós, toda hora tem alguém que vai ali, coloca o pêndulo em movimento. Daqui a pouco esse vem outro, como nós temos milhares de pensamentos, cada um quer brincar com o pêndulo. E fica nesse ir e vir. E, inclusive, né, pegando tudo isso que vocês, né, vieram trazendo em relação até propriamente como o Lincoln trouxe de uma criança, por exemplo, vir já com, né, uma doença específica, vamos pegar esse pêndulo e vamos colocar como toda a minha ancestralidade fosse esse pêndulo, até chegar a mim. Sim. Tá? São né, aqui, Aracides, sou oscilações de toda essa minha ancestralidade. Ou seja, se eu ainda estou passando por alguns processos aí difíceis, é porque ainda não resolvi certas questões desses meus antepassados. E lá, vamos pegar, né, voltar até como o Lin colocou, para a gente compreender isso de uma forma mais profunda, onde eu, em certo momento, era um pensamento dentro da mente do meu tataravô, por exemplo, onde eu insistia para que ele comesse doces, coma doce, e coma, e coma. E claro, essa insistência minha lá dentro, fui fazendo, né, como um desejo. Esse meu avô foi comendo doce, e depois esse meu tataravô, depois veio meu trisavô, meu bisavô, e hoje eu estou com diabetes, por exemplo. Nossa, que culpa eu tenho? Simplesmente se plasmou aquele pensamento hoje. E se eu não cuidar disso hoje, porque alguém tem que pegar essa cruz e dizer, olha, eu vou mudar isso, eu não quero mais isso. Porque se acaso eu não corrigir, amanhã eu volto como um pensamento dentro dos meus descendentes, coma açúcar, coma açúcar. Ou seja, a coisa tendencia sempre, né, para uma piora. Sim. Afinal de contas, e aí nós percebemos como essa lei do pêndulo, ela está em tudo. Quem é o pai que eu tenho? O pai que um dia eu fui para essa pessoa. Quem é a mãe que eu tenho? A mãe que um dia eu fui para essa pessoa. Ou seja, eu venho para essa família exatamente porque ali eu vou interagir com o meu próprio passado. São as reações com base nas minhas ações anteriores. Tudo é matematicamente justo. E agora a gente volta para ajustar Isso aí. essas oscilações. Alguém isso. tem que Alguém parar no tem. meio e dizer, olha, eu vou olhar para tudo isso. Uhum. Por isso é tão importante ter esse conhecimento da lei, porque daí eu saio desse teatro, onde eu fico encenando com os pais, com os familiares, com, enfim, as pessoas que me cercam, e realmente daí vou parando esse pêndulo, paro de reagir. Porque esses são os que movimentam, né? Porque enquanto você ainda está colocando a culpa nos teus antepassados, isso, aquilo, é todos os pensamentos que você Sim. citou que estão movimentando aí. E continua. Exato. Mas a gente está trazendo sobre essas oscilações, né? Se elas deixarem de existir, tudo acaba? O que acontece se acabar essas oscilações do pêndulo? Então, como um quadro geral,
As oscilações, né, como nós colocamos aqui, é, é ação e reação, e tudo aqui no mundo que foi construído é uma ação e reação. Uhum. Então a própria conversa, né, ela é uma ação e reação de ondas, né, onde a pessoa tem um entendimento e vai reproduzindo isso. Se nós pararmos de falar, isso não quer dizer que nós não existimos, nós continuamos existindo. Só que daí nós tornamos o quê? Observadores. Então, se hoje eu parar no meio desse pêndulo e só observar, eu vou continuar sendo um observador. No entanto, as coisas continuam existindo. Agora, no momento que eu me sintetizar e realmente compreender todas essas leis, aí eu saio desse pêndulo, eu saio da mente. Mas isso não vai fazer com que o mundo pare. Até porque dentro de nós, a gente está falando desse pêndulo internamente, né? No nosso ir e vir. É claro que a gente vai ter reações com os outros, mas o mundo tem o pêndulo macro. Então, você estando no centro desse pêndulo, você para de fazer essa, empurrar para cá e acolher de lá e fazer os movimentos, você fica, como você falou, no observador, na plenitude. E com isso você consegue ir passando ensinamento para os outros, mas a escola desse mundo continua. Uhum. Até o ponto, é claro, que o mundo chegar a atender a finalizar a colheita que tem. Aí ele começa a buscar todos os campos magnéticos, norte e sul, para o centro. Aí vai deixar de existir essa escola, mas isso, né, claro que tem muito mais tempo a recorrer. Mas no nosso plano, o que a gente faz na escola é a gente aprender o movimento do macro e micro dentro de nós, e aí sim a gente viver e até, como a gente falou, deixar de existir o pêndulo. Que daí você não depende de ações e reações para você existir. Não depende de movimentos para você ficar aqui. Você traz uma consciência, e a consciência ela não é regida por campo nenhum, porque ela é neutra, né? E você se torna, né? Isso, se torna o Também. próprio pêndulo central, né? Você, onde Uhum. você vai, você não fica indo e vindo. Você faz o teu caminho a cada momento presente. E quando nós encerramos essas oscilações, né, num termo mais psicológico, quando nós ligamos todas essas catexes, nós nos tornamos um Deus. Aí, num olhar divino de consciência, o mundo ele é perfeito, do jeito que ele é. Aí, né, vocês podem até questionar, mas e como? Com guerras, com conflitos, com tanta coisas erradas acontecendo? Não, é tão somente as oscilações desse pêndulo. Então, nesse contexto, né, de encerrar todas essas oscilações, melhor compreender o porquê de tudo isso, aí você se torna esse Deus onde você observa a criação e como você se tornou um ser perfeito, você olha para a criação perfeita. Agora nós, enquanto não fechamos essas catexes, ou seja, não resolvemos essas ações e reações, aí a gente vai olhar, mas o Lincoln me prejudicou, o Lincoln fez isso para mim, a Amanda outro dia pegou e me insultou, o Sidney outro dia me falou umas coisas assim que eu não merecia. Ou seja, não compreendi ainda. Daí a gente vê como erros, imperfeições. Seria o mesmo que viver em paz, né? Você está pacífico consigo mesmo, já não tem campo nenhum sobre Sim. você. Aí você é livre, livre para andar para onde quiser, ir e vir, sem se preocupar, porque hoje o que acontece? A Amanda chega e fala, você é feio, eu fico bravo. Chega o Lincoln, você é bonito, eu fico. Eu tô com a minha vida na mão de outra pessoa. E isso é o pêndulo. Agora, quando eu já estou. Tanto faz se eu feio, sou bonito, tal, isso não vai mais Que tem muito interferir, né? Você aquilo. não deixa movimentar o teu pêndulo. Você tem controle sobre. É o famoso exemplo do apelido. Só vai Sim. pegar quando eu me Reage. identifico com aquilo lá, quando eu reagir. Inclusive, dentro desse olhar até que o Sidney estava colocando, se nós formos realmente analisar a felicidade, ela dá bem de encontro com isso. Ou seja, eu não devo nada para ninguém. Então eu sou livre. Uhum. Então essa liberdade, melhor, essa felicidade, ela só se manifesta quando eu estou livre. Não devo nada.
E eu não tenho medo de nada, porque eu não fiz nada para ninguém, então fica tudo tranquilo. E é dentro desse olhar da ação e reação, né, onde eu gerei um impacto, e eu espero que, mesmo que seja inconsciente, né, eu gerei essa ação, eu espero que esse impacto ele reverbere e volte, né, como uma reação, como a gente sabe. Aí dentro de um conhecimento aí que nós estamos trazendo dessa lei do pêndulo, é eu permanecer nesse meio e absorver esse impacto. Para quê? Para que ele não gere outra reação. Esse é o objetivo aqui dos nossos estudos. E isso vem bem de encontro com a questão, né? Muitas pessoas olham a polícia vindo, ó, a justiça, já fica. O Medo, porquê? né? Porque Tá tem devendo. coisas para pagar ainda. Agora, se você já está livre, tanto faz você estar no meio de antros de bandidos, ladrões ou policial da lei, enfim, você não deve nada e não teme ninguém, nenhum lado nem outro, porque você é livre. Aí você está no centro do pêndulo. É bem dessa forma que a gente se sente a felicidade que o Horacides mencionou. É porque daí cada passo que você dá, você tá consciente, né? Você não tá deixando nada pra trás pra voltar esse pêndulo. Sim, depende dessa ancestralidade que nós colocamos. Estou fechando as minhas contas, estou pagando Sim. o que eu devo. E é isso que a gente deve fazer, porque você citou, né, como na outra pergunta, como ficar no meio. Mesmo vindo e você devendo, você tendo compreensão disso, você simplesmente aceita e não deixa Sim. subir para outro lado. Você só vai, ah, eu devo para a justiça veio, preciso pagar uma multa. Paguei a multa. Eu não blasfemei contra aquilo e tal. Então aí você vai pagando as contas. Vai saindo desse oscilar. A curto e a longo prazo, como que funciona a lei do pêndulo? Então, a curto prazo, a gente pode trazer aqui como exemplo uma própria dívida, onde eu, diante de ações inconsequentes, vou fazendo, né, compras e de repente eu não consigo pagar. Ou seja, esse pêndulo volta, então vem a cobrança. A longo prazo, nós podemos pegar grandes impérios, onde se cria um império, né? Vamos pegar aqui um específico, o romano. Então, veio se estruturando, né? Foi gerando toda aquela expansão do reino, e de repente volta e acaba, né? Então, são, né, dentre outros exemplos, a gente pode pegar empresas onde gera-se toda uma estrutura, a empresa ela se torna multinacional e de repente fecha a empresa. Então é a lei do pêndulo aí, a gente. Interessante a gente trazer esse tema, porque realmente a gente começou, né? E agora a gente vem fechando e ficando no meio desse pêndulo. Por aqui, a gente encerra mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Paz inicial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz inverencial e até breve.